Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Lelo. Você está bem? Bom dia, Sol. Seja bem-vinda. Bom dia, Lelo. Som perfeito, legal. Helenice, bom dia. Seja bem-vinda. Hoje o dia tá para lá de especial. Vamos começar em alguns minutos e com um convidado muito especial aqui hoje. Eita, beleza! Bom dia, bom dia, bom dia. Que bênção. Bom dia, Marcinha. Seja bem-vinda. Tô aqui vendo os testes de tudo. Legal. Bom dia, Aninha. Bom dia, Danilo BR. Sou eu. Ai, ai, ai. Peraí, deixa eu pôr aqui Aninha como moderadora. Confirmar. Perfeito. Que bom, que bom. Já já a gente vai conectar o nosso querido Eugene. Estou falando aqui com ele. Agora só um problema técnico para nos impedir, mas não vai impedir. Rafa, bom dia. Mel, bom dia, bom dia. Neto, Raquel, sejam todos bem-vindos. Olha quem entrou aí, gente. Olha quem entrou aí. Você já está vendo quem entrou aí? É hoje. Bom dia, Dani. Meu Deus, vou até subir a cadeira aqui. Coração tá até fervendo mais forte aqui. Mateusão. Bom dia, Mateus. Seja bem-vindo, querido irmão. Que alegria estar aqui com vocês. Bom dia, bom dia. Vamos conectando. Deixa eu ver se o meu áudio tá ótimo, tá alto aqui. Hoje vai ser muito especial. A gente tem aqui a alegria de ter Eugene Bá junto com a gente, um cara sensacional. Já já eu vou chamá-lo aqui para conectar. E Kátia, seja bem-vinda. Que bênção ter vocês aqui. John, mi hermano, ¿cómo estás? Sea bem-vindo, bienvenido. Muchas gracias con nosotros acá. Gente, eu recebi ontem, bom dia, Lenice, eu recebi ontem uma amostra de uma vinheta para os nossos bebês fufus. Meu Deus do céu, eu não vou tocar aqui hoje, eu toco amanhã. Eu vou ver se eu ensaio até no violão para fazer aqui essa vinheta, mas ficou muito legal. Então nós vamos ter os nossos bebês fufus para orarmos pela igreja perseguida, clamarmos a Deus pela igreja perseguida. Vai ser muito, muito especial. Já já a gente conecta aqui. Eu pedi para o Eugene que às 9h05 eu chamo para ele fazer parte aqui da nossa conexão. Estava esperando a Pri aqui. Pri, essa vinheta foi poderosa, gente. Quem fez essa vinheta foi a Pri. Eu vou mostrar só no outro dia. Hoje eu tô com vergonha de mostrar, até porque eu não ensaiei, porque ela ficou muito boa. Mas a vinheta do Bebê Fufu é top. Deixa eu comentar com vocês aqui como que a gente vai fazer. Daqui 2 minutinhos eu vou conectar o Eugene e a gente vai falar em português e em inglês. A gente vai compartilhando um pouquinho sobre o testemunho dele, sobre o capítulo de hoje, o capítulo 28 do livro Back to Jerusalem, 30 histórias reais para desafiar a nossa fé. E hoje nós estamos no capítulo 28, a irmã Ruth. Vai ser poderoso. Meu Deus, Lúbia, bem-vinda. Ítala, bem-vinda. Que legal ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre esse livro, mas o cara que está aqui com a gente hoje, que eu vou conectar ele em 1 minuto, ele é responsável por escrever este livro, mas estes livros aqui. Peraí, que cabe outras mãos aqui. Olha isso aqui. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Uou, tá bom pra você? Cada um mais poderoso que o outro, pesado, forte, e ainda tem esses livros dos bebês fufus. Olha que coisa mais rica, mais linda. Nós vamos falar um pouquinho deles. Poderoso demais. Vai ser
muito especial. E então a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele, ouvir um pouquinho do capítulo 28, e eu quero que você faça perguntas aqui. Não é sempre que a gente consegue conectar o Eudine, como eu disse para você, ele está em algum lugar do mundo. Depois a gente pode até perguntar para ele. Eu acho que essa onde ele está hoje não tem problema de comentar, não. Mas é uma grande oportunidade de você ter, né, tem algumas dúvidas. Nós recebemos aqui no nosso direct uma pessoa muito bem intencionada, eu acredito, perguntando: Danilo, de onde vocês pegam tantas informações? Porque nesse mundo de hoje inventam tantas coisas, a gente não sabe. Vocês têm informações lá da China, e isso é uma boa pergunta para se fazer aí hoje para o Eudine também, para lá de especial fazer essa pergunta. Então fica aqui conectado com a gente, escreve aqui, se tiver alguma dúvida pode escrever em português, a gente traduz, vai ser muito especial. 95, vou chamá-lo e vai ser muito especial. Estava esperando aqui a Liane entrar, companheira fiel aqui, e a Inês, bom dia. Então vou chamá-lo aqui. Eugene, I'm going to invite you right now, my brother. I'm so exciting to bring you here. Let me see. Aqui. Guys, estão preparados? Meu coração vai explodir aqui. Jesus, é agora, hein? Yeah! It worked! Thank you. Praise the Lord. Oh, come on. Where is mine? Let me. Yes, live. And it's missing. Google, pega meu óculos, por favor. It's missing just one part to be Eugene. Yes. Where is it? Yes. Where is it, Cougar? Okay, just one part to be like you, live from somewhere with a delay. Hold on, and yeah. Yes, here we go. How are you, my friend? I have to get a photo of us being on here Yeah, too. take it. Got Did it. you take it? Oh, you take it already? Yes, Okay. I did. Never before have we ever had both you and I wearing our hat and glasses for Back to Jerusalem. That's true. But this is really works, so I have to take out because this is too far vision, so I can see you right now. Yeah, so you don't have this one. I will take one to you later on. Yes. Look at this. Love it. That's Love it. Some beautiful. Back to Jerusalem swag. Yes. That's beautiful. Hey, I'm so excited to have you here. Wow, so exciting. There are a lot of people already connected. I already talked to the Brazilian guys here. Just to let you know, I see here 21 people alive with us right now, but I see our videos running around 200 to 300, 400 views along the day. So we will take minutes to the people with alive, but this video will stay as soon as Instagram and YouTube can hold. But it's going to be awesome. I already talked to the team that we're going to speak in Portuguese and English. Introduce yourself, talk about this amazing book in Portuguese. I think on the 28th, you know very well, right? About Sister Ruth. And then you have to tell me who is this ex-Marine who did the interrogatory. That's going to be awesome. So, introduce yourself, and then I will talk in Portuguese, and later on, I think we can have some Q&A with the team. That sounds good for you? Yes, it sounds awesome. And brother, I apologize. I missed the other video, but I have to tell you, after looking at the day that this lands on, I believe this is of God, because this is one of the most important stories in that entire 30-day series. It is probably what sets Back to Jerusalem missionaries apart from all the other mission groups in the world today. And I think that story is going to blow a lot of people away if they've never heard it before. So I'm super excited about this. Pessoal, primeiro de tudo, eu quero aqui pedir desculpas por não ter participado da outra reunião no sábado. Realmente aconteceu um desencontro, mas eu acredito que foi provisão do Senhor, porque hoje, o dia 28, é uma das histórias mais
edificantes, bombásticas, que realmente fala muito sobre como a gente trabalha com Back to Jerusalem, o De Volta para Jerusalém. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente falar sobre essa história do dia 28, porque acredito que foi provisão divina. And I'm coming to you live on delay right now from somewhere within the borders of New York City, one of my most hated airports in the world. So anybody that is listening that has ever been through JFK or Newark or LaGuardia, I apologize. On behalf of my nation, I apologize. This is probably the worst place to travel through. But I just had a tour in the UK, and I'm on my way to speak at some churches in the middle of America, which I'm super excited about. Pessoal, eu estou aqui feliz, vivo e com um pouquinho de delay em algum lugar aqui da área de Nova York. E eu preciso já começar me desculpando com você. Se você já teve que passar pelo JFK, LaGuardia, Newark, os aeroportos ali na região de Nova York, certamente é um dos piores lugares do mundo, um dos piores lugares de aeroportos para estar. Então eu, como americano, peço desculpas para vocês se um dia tiverem que passar por aqui. Acabamos de ter um tour na Inglaterra, foi sensacional e agora estamos prontos para termos um tour no centro dos Estados Unidos sobre o Back to Jerusalem. If you can make a little shorter, all the sentence will be better for my mind. Yeah, absolutely. You know, my background is not the typical mission background. O meu histórico não é um histórico típico de missionários. So I don't speak like a normal missionary. I don't speak like a normal Christian that's used to preaching. Eu não falo, então, como um missionário, eu não falo como se fosse um pastor, um pregador. Eu não converso assim de maneira como missionários falam. My background is in the military. I have a bit of a military history. My sons are both in the military, so I speak more from that background than from one in the ministry. Então, o meu currículo tem tudo a ver com a área militar. Eu fui um militar, hoje os meus filhos são militares, então a nossa história e a maneira como que a gente fala é realmente sempre voltado para a maneira militar de ser. And I've been living in China and working in China for the last 26 years where I live right now. So right now I'm traveling, but I live in China. Então eu vivo na China, eu trabalho com a China, eu estou sempre com a China, já fazem 26 anos. Hoje eu estou viajando, mas eu trabalho e vivo na China. Now, it's very important that everyone understand that I'm not a director. I'm not in charge of anything. I'm not a president or CEO of Back to Jerusalem. Então, deixar isso bem claro, que eu não sou um diretor, não sou o presidente, eu não sou o CEO do Back to Jerusalem, da nossa organização. Instead, I am a servant and I serve the Chinese underground house church. Ao contrário disso, na verdade, eu sou um servo e eu sirvo a igreja doméstica da China, a igreja clandestina. And for the last 26 years, I have been witnessing the world's largest revival on the front lines in China. Então, só para vocês terem ideia, nos últimos 26 anos eu tenho vivenciado, experimentado o maior avivamento que está acontecendo no mundo, ali nas ruas, nas cidades, no meio da China. There, right now, the estimates are there's about 28,000 to 30,000 people coming to Christ in China every single day. Então, só para vocês terem ideia, hoje entre 28 mil a 30 mil pessoas vêm para Cristo por dia na China. Now, a lot of people think, how is that possible? That's 1 million a month. There's no way that many people are coming to Christ. E aí as pessoas perguntam, como que isso é possível? Como isso pode acontecer? É quase 1 milhão de pessoas por mês. Como que isso acontece? Quais são as estratégias? Como é possível isso acontecer? But if we look back to the 1980s, we saw very few Christians in China. If we look at today in 2025, we actually see about 150 to 170 million believers in China. Então, quando a gente volta lá para os anos 80, a gente não via tanto, a gente não sabia tanto, não ouvia muito sobre os cristãos na China. Mas agora, em 2025, a gente acredita que já esteja em torno de 150 a 180 milhões de cristãos. Today, the number of Christians in China outnumbers the number of registered political members in the Communist Party of China. That's huge.
Say it again, it cut a little bit. Yep. Yep. The number of Christians in China is more than the registered members in the Communist Party of China. Só para vocês terem ideia, hoje o número de cristãos na China é maior do que o número de pessoas registradas no Partido Comunista Chinês. Uau! And it's not just China. We're seeing that whole region transform. The area of Asia, Africa, and the Middle East is transforming this day and age. Gente, e não estamos falando só da China, nós estamos falando de outros países do Oriente Médio, que agora mesmo nós estamos vendo uma transformação, nós estamos vendo uma nova era de transformação nesses países. And before I share anything this morning, it is important that you understand the background of what I'm saying. Então, antes de eu compartilhar qualquer coisa com vocês, é muito importante que vocês entendam um pouco do fundamento, da base daquilo que nós estamos fazendo. Think about this, just for 1 second. Think about this. Então, pense nisso, pelo menos por um segundinho, pense nisso que eu vou falar. 100 years ago in 1925, that's not so long ago, we had more than 90% of the world's Christian body live in Europe, America, North and South America. Então, há 100 anos atrás, 1925, não é muito tempo atrás, nós tínhamos 90% do corpo de Cristo vivendo entre a Europa, as Américas, pela parte ocidental do mundo. 90% of the world's Christian body lived in that small area. Today, more than 60% of the world's Christian body lives in Asia, Africa, Middle East. Então, naquela época era 90%, mas hoje nós já estamos falando que 60% do corpo de Cristo vive nas áreas da Ásia e do Oriente Médio. That is transforming the demographics of Christianity. Isso está transformando a demografia, né? a parte demográfica dos cristãos na Terra. This will go against everything that you are reading in the news. Isso vai contra tudo que você lê na mídia normal. If you listen to the media, they will tell you that Islam is on the rise and Christianity is going down. Se você lê e ouve a mídia, você vai ver que o islamismo tem crescido, mas o cristianismo está decrescendo. The reason why they're wrong is because the number of believers, new believers that we are seeing, are not being measured because they're in closed nations. Então, só para vocês terem ideia, a razão pelo qual essa informação é totalmente fake news, errada, é porque os nossos irmãos que têm vindo para Cristo Jesus, eles não são registrados, eles não têm informações porque estão em países fechados. So what we are seeing is a transformation of demographics in Asia, Africa, and the Middle East, and the news is not covering it. Então, o que a gente tem visto é que realmente há uma mudança na demográfica no mundo, e os números que nós estamos vendo crescendo na Ásia, no Oriente Médio, nesses países fechados, eles não estão sendo relatados pelas mídias normais. Well, how are these revivals happening, Eugene? Why are we seeing such large numbers? This 30-day devotional tells you why. E aí você pode perguntar, mas Eudine, como que eu sei e como que acontece, qual que é a estratégia, por que tem acontecido esse avivamento, esse devocional que nós temos lido de 30 dias, ele é algo que pode te ajudar a entender o porquê. Now, one of the great things about working together with the underground church is that they are not being strategic. Uma das coisas mais maravilhosas de trabalhar com a igreja doméstica na China é que eles não têm e eles não são estratégicos. I'm not seeing books that are being published and taught in seminaries that show how this movement is hitting China, Asia, Africa, and the Middle East. Eu não vejo e eu não tenho visto livros que foram escritos para dizer como que aconteceu, como que são essas estratégicas desses crescimentos na China, no Oriente Médio. Não existe livros assim para ensinar. It is happening through, I believe, the supernatural leading of the Holy Spirit.
não acredito que aconteça através de livros, teorias acadêmicos, mas eu acredito que isso está acontecendo simplesmente pelo fato de viverem o sobrenatural do Senhor. And the people that God is using are found in this 30-day devotional where they have given Christ everything and God is using them to transform nations. E as pessoas que Deus tem usado para viver esse avivamento são pessoas que a gente tem visto ao longo desses 30 dias, pessoas simples que deram tudo de si para Cristo e estão vivendo esse melhor de Deus. And I've been working with them for the last 25 years, observing them and writing down what it is that I'm seeing because this is history being made. E eu tenho trabalhado, vivido com eles nesses últimos anos, e eu tenho visto a vida deles, a maneira como que eles vivem, isso realmente é inspirador. Aquilo que eles têm feito, aquilo que que tem cumprido, tem sido realmente motivador e encorajador. And on day 28 of this devotional, you are going to see one little element of what makes the Chinese church different than I believe any other church in the world today. E nesses 30 dias de devocional que a gente teve aqui, você vai ver um elemento pequeno e muito simples, que eu acredito que seja esse grande diferencial que tem acontecido desse avivamento na igreja chinesa. So as you read on this day, number 28, you'll read about a special woman by the name of Ruth. Então, quando você lê o capítulo de hoje, o capítulo 28, você vai ler aqui um pouquinho sobre essa irmã chamada Irmã Ruth. And Ruth was one of the students at our secret Bible training center. E a Ruth, ela foi uma das nossas alunas no nosso treinamento secreto para o BTJ. Now we have this secret training center that takes place in 3 phases and it happens on 3 different islands. E nós temos então esse centro de treinamento secreto que ele acontece de 3 maneiras em 3 locais diferentes. For today's Bible study on day 28, I meet with Ruth on the second island during the second phase. Então, nesse dia, quando eu me encontrei com a nossa aluna Ruth, eu encontrei com ela no segundo dia, na segunda ilha, onde o treinamento acontece. Now let me give you a little bit of background. Então, deixa eu te dar um pouquinho aqui de histórico. My background is in the U.S. military, as I started off this morning talking about. Então, o meu histórico, o meu currículo é de um militar americano, como eu te falei agora há pouco, no começo da nossa live. Now, one of the things that I had to do in the military is go through a type of interrogation. Então, uma das coisas que eu aprendi e tive que lidar no militar, no exército, nos Estados Unidos, foi tratar e fazer interrogatórios. I was a scout sniper in the U.S. Marine Corps. Eu era um sniper no exército norte-americano, os fuzileiros navais. And it's very likely that if I would get caught doing my job, I would be interrogated. Então, é muito normal, muito esperado, se eu fosse pego, capturado durante alguma missão, que eu seria interrogado pelos inimigos. So I got a little exposure, very good exposure, I think, to what it was like to be interrogated. Então, eu fui exposto para como que deveria me portar sendo interrogado. Então, eu tive um pouquinho desse histórico e treinamento. So the leaders inside of China that I worked together with came to me and they said, our students, our Bible students, they also need this exposure of what it's like to be interrogated, because if they are caught, they will most likely be interrogated. E aí os líderes da igreja chinesa, da igreja doméstica, vieram até nós e falaram, olha, nós também precisaríamos treinar os nossos alunos com o interrogatório, porque certamente, se eles forem pegos, eles passarão por interrogatórios. If you've ever read the book, The Heavenly Man, you will see the basic kind of interrogation that Chinese Christians go through when they are arrested in China. Se você ler o livro O Homem do Céu, esse livro aqui, que é do irmão Yun, se você ler esse livro, você vai ver basicamente como que acontece nas prisões o interrogatório contra os nossos irmãos crentes.
the way Brother Yun even got his name, the Heavenly Man, is that when he was detained, he was shouting out so that his friends could escape from the police. And as they asked him questions, as they interrogated him, he began to say, "My home is in heaven." This is how he got the nickname, the Heavenly Man, by the fellow believers that ran during that day. Então, da mesma maneira que a gente vê aqui no livro, o próprio nome do irmão Yun, que é o Homem do Céu, esse era um nome, essa era uma palavra que quando ele era pego pela polícia, ele gritava: eu sou do céu, eu venho do céu, a minha terra é o céu, eu sou o homem do céu, para que as pessoas que estavam nas reuniões conseguissem fugir das polícias. E quando ele era interrogado, ele sempre falava: de onde você vem? Eu venho do céu, eu sou do céu. E assim os irmãos o chamaram do Homem do Céu. So I used my background in interrogation to serve the Chinese church and use it at the Bible school where Ruth was a student. Então, eu me utilizei desse meu histórico de interrogatório para abençoar, para servir, para ajudar ali os nossos centros de treinamento secretos e a Igreja Doméstica da China, assim como a nossa irmã Ruth. Now, the thing to know about this interrogation training is that it was not on the schedule. No student knew that it was coming. Então, só para vocês entenderem, uma coisa muito interessante é que os próprios módulos desse treinamento, fazer interrogatório não estava agendado, não estava em uma das classes que eles iam tomar, era realmente um elemento surpresa. So the school arranged where the students would not be able to eat very much. They were not sleeping very much because they were so busy in their schedule. And I requested it to be that way so that they would not have much food or much sleep before the interrogation started. Então, a escola mesmo, ela já preparou os alunos, dando pouca comida, não deixando eles dormirem muito, sempre mantendo eles bastante atarefados, porque isso é um requisito para que você possa conduzir um interrogatório que já ia cansando a pessoa, já eram elementos que a gente já trabalhava para o momento surpresa do interrogatório. Now, I work together with the police in this village where the school is taking place. So the police, the local police, helped me with this interrogation training. Então, eu trabalhei com a polícia local, onde a gente tem esse centro de treinamento, trabalhamos juntos para que a gente pudesse, através da polícia, fazer realmente algo tão real dentro com esse interrogatório. So I sent the police into the school to grab the students and tell them, "Oh, we have a simple problem with your visa. Come with us so we can ask you some questions." E aí, trabalhando com os policiais, eu enviei esses policiais ali na escola para pegar alguns dos alunos e tranquilamente falar assim: olha, nós tivemos um probleminha com o seu visto e nós precisamos que você nos acompanhe para algumas perguntas. Now, I monitored the whole thing and I filmed the whole thing, but the students never saw me. Então eu estava monitorando todas essas coisas, inclusive estava filmando e os estudantes nunca me viram. And we brought in student after student in the middle of the night when they were tired and hungry and sleepy. And we began to ask them simple questions. And over time, we got more aggressive with our questions. Então nós pegamos esses alunos e de pouquinho em pouquinho, tranquilamente, fazíamos perguntas. Esperamos fazer isso no meio da noite, onde eles estavam cansados, onde eles estavam até com um pouco de fome, que eles queriam descansar. Então a gente foi fazendo perguntas leves, mas o tempo ia passando e a gente ia intensificando e fazendo perguntas ainda mais pesadas. And I began to feed information to the police, and the police began to ask detailed questions. Who are your leaders in China? Showing them pictures of their pastors in China, saying, "Tell me who this is. Why are you really here in our country?" And you started to see the students crack and get scared and share all kinds of information. You had fun with that, right? So much fun. Então, eu começava ali por detrás, falando com os policiais, dando informações detalhadas, começávamos a mostrar fotos dos líderes religiosos ali, dos pastores deles, e perguntando quem são eles, informa, fala sobre eles, e os alunos começaram a começar a entrar em desespero, a começar a quebrar, a começar a entregar tudo. E até comentei aqui, Eugênio, você se divertiu com isso, né? Now, there was one student, Ruth. And Ruth, I was worried about putting her through the interrogation because she was so small. She was so innocent. She seemed very weak to me, and I didn't want to break her. Mas dentro desses alunos, existia uma aluna especial, a irmã Ruth. Ela era tão pequenininha, miudinha, magrinha. Eu estava com muito medo de colocá-la nessa situação. Eu não queria, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Que ela era
tão inocente, mas a Ruth também participou desse interrogatório. Now, she must have been like anywhere between 18 and 20 years old, but she looked like she was 12. And she probably didn't weigh more than 100 pounds wet with her clothes on. So she was very small and looked very innocent. Ela era, eu acredito que ela estava entre os seus 18 e 20 anos. Ela era muito pequenininha. Ele falou aqui mais ou menos 100 pounds de quilo, não deve nem dar 40 quilos com roupa. Ela pesava, ela era muito miudinha. Ela tinha seus 18, mas parecia que tinha 12 anos. Ela era muito frágil e ela então foi para o interrogatório. Now, I remember that when the police brought her into the interrogation room, I felt like, oh, maybe we should just tell her that this is training so that we don't scare her too much. But she surprised me in her boldness. E aí, então, quando os policiais as trouxeram para a sala de interrogatório, eu olhei e comecei a pensar, eu acho que é demais, eu acho que vamos falar para ela que é realmente parte da lição, que não é para ter tanto medo assim, mas a ousadia, a postura dela começou a mostrar algo diferente que surpreendeu a todos nós. But I remember the very first moment she walked into the interrogation room, she began to give me problems. Mas saiba de uma coisa, a partir do momento que ela entrou na sala de interrogatório, ela já começou a trazer problemas para nós. We had a special interrogation chair that she was supposed to sit in, and we had a camera facing that chair. She noticed it. The moment she walked into the room, she noticed it. And instead of sitting in the chair she was supposed to sit in, she sat in the interrogator's chair and told the interrogator, "You sit in that chair." Então, assim, uau, assim que ela entrou na sala, tinha uma cadeira específica para aquelas pessoas que estavam sendo interrogadas. E nessa cadeira, ela estava de frente com uma câmera. E ela, assim que entrou, já percebeu que tinha esta cadeira e na frente tinha uma câmera. Então, ela não sentou, ela sentou na cadeira do interrogador e que a pessoa que estava interrogando e falou assim, eu vou sentar aqui e você que está me interrogando vai sentar naquela cadeira. Uau! And the police didn't know how to deal with her. They came into the back room and they said, "She's not doing what we told her to do." And I said, "Make her do what you told her to do." But they went back and she would not sit in the seat that they told her to sit in. She told them, "No, you sit there, I will sit here." She didn't move. Uau. E aí, então, ela começou a, não vou sentar ali, vou sentar onde eu quero sentar. E o policial não sabia mais o que fazer, foi para a parte do fundo da sala de interrogatório e falava com a gente, olha, ela não quer sentar onde a gente está mandando ela sentar. E então eu falava para ela, então você como policial, faça ela sentar na cadeira de interrogatório. Você está aí para fazer essas coisas. E ele falava, mas ela não faz. And it's important to understand at no time did she get angry. She was sweet and she was kind, but she was immovable. She would say, no, I'm going to sit here, you sit there. E é muito legal dizer que em momento algum ela foi rude, ela foi estúpida, ela foi agressiva, ela sempre de maneira doce, de maneira calma, ela falava mais ou menos assim, não, eu vou sentar aqui e você senta aí. And she began to do something that none of the other students did when we interrogated them. She began to request, can I go to the bathroom, please? Can I go to the toilet? E aí ela começou a fazer algo que ninguém fez. Ela começou a pedir insistentemente que ela gostaria de usar o banheiro. Ela falou, olha, eu preciso ir ao toalete. Por favor, me deixem ao toalete. And we said, I told the police, no, she cannot go because we will use this to our advantage. The more she has to go to the bathroom, the more pain she will have, the more she will give us the information that we are asking her. You have to remember, she did not know this was training. She thought this was real. Então, ela perdeu tanto que os policiais vieram até nós de novo e falavam, olha, ela está precisando ir no banheiro. Vamos deixar ela no banheiro? E eu falava, não deixa ela ir para o banheiro, não. Vamos, inclusive, utilizar isso em nossa vantagem. Quanto mais dor ela tem, quanto mais necessidade ela tem de ir no banheiro, mais ela vai ficar acuada e vai responder aquilo que a gente tem que está perguntando para ela. E lembre-se, ela não sabia que isso era parte do treinamento. And we interrogated her for hours. We asked her so many questions. And the more questions we asked her, the more she would just say, can I go to the toilet now? She was not answering any of our questions.
She did answer the questions? No, she was not answering our question. She just responded to the questions. Can I go to the toilet now? Can I go to the toilet now? My God! E aí, então, a gente ficou horas e horas interrogando ela, fazendo perguntas para ela. E a única resposta que ela dava, de maneira bem tranquila, era: posso ir ao banheiro? Eu preciso ir ao banheiro. Horas e horas perguntando, e a resposta sempre era: posso ir ao banheiro? Eu preciso ir ao banheiro. So Uau! I told the police, I said, get more aggressive, start to threaten her. So they began to threaten her and they began to, really get loud and yell at her, things that they were going to do if she did not cooperate. She remained calm and she kept saying, can I go to the toilet now? Funny, man. E aí, então, eu falava para os policiais: ei, vocês precisam ser mais agressivos, vocês precisam ser mais energéticos. E aí eles começaram a gritar, começaram a forçar, começaram a ser mais incisivos com ela, e ela sempre permanecia calma e tranquila, e toda vez que ela ia responder, ela falava: posso ir ao banheiro? Now, as the morning sun came up, I decided, okay, now it's over. So I walked in and she saw me and I smiled and I said, this was all a part of the training. You can relax now. E ali, irmãos, quando a madrugada já tinha terminado, o sol começou a aparecer, a gente então acabou com essa sessão de interrogatório. Eu entrei na sala e falei para ela: olha, isso aqui foi parte do nosso treinamento e você pode agora ficar relaxada, tranquila. But she was already relaxed. When I said you can relax now, I think that was more for the police, for them to relax. They could not shake her. E eu disse para ela, né, olha, você agora pode relaxar, mas ela sempre esteve relaxada. Ela estava sentindo tranquila. Quando eu falei agora você pode relaxar, foi mais para os policiais, porque eles estavam tremendo ali. And then I told her, Ruth, now you can go and use the toilet. And she goes, I don't need to go. I said, but you've been telling us for hours you need to go. And she said, no, I was just going to open the bathroom window and escape. E aí, então, ao final, eu disse: agora, Ruth, agora você pode ir ao banheiro tranquilamente. Ela falou: mas eu não preciso ir ao banheiro. Como você não precisa ir no banheiro? Você está horas falando: eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro. Ela falou: mas eu nunca precisei ir no banheiro. Na verdade, era uma maneira que eu ia fugir. Eu ia entrar no banheiro, abrir a janela e fugir. Ruth showed me how God is using some of the most unassuming people to do the job of a lion. I mean, she was a lioness, and we could not break her. Irmãos, isso nos mostra como Deus usa as pessoas. As pessoas tão simples, transformando elas em leões. A Ruth ali, ela não sabia disso tudo e eu pude ver como Deus pôde usá-la. Ela foi realmente uma leoa durante esse processo. And what is amazing is that at the end of that training session, I had pastors from China that would talk about what went right, what went wrong, what they went through when they were being interrogated. And then we showed videos of what to do, what not to do, using their own videos that we recorded during the training. E aí, depois desse treinamento, a gente se reuniu com os pastores e líderes ali que passaram pela vida real sobre interrogatórios e prisões e mostramos ali os vídeos para nos ensinar, para mostrar como um feedback daquilo que foi legal, daquilo que não foi legal, de ações reais que os pastores passaram na verdade. And that is why on this day, for this devotional that we learn from Sister Ruth, I go to the book of Matthew, where Jesus instructs his disciples, be as wise as serpents, but as harmless as doves. E aí, irmãos, é por isso que quando a gente foi e escreveu esse capítulo 18, o Senhor nos levou a Mateus para que a gente fosse simples como uma pomba, mas prudente como a serpente. And what does that mean? What does it mean to be as wise as a serpent and harmless as a dove? E o que isso significa, ser simples como uma pomba e ser astuto, sou inteligente como uma serpente? I witnessed that when I saw Sister Ruth in that interrogation room. Eu testemunhei isso ao vivo quando eu vi a irmã Ruth dentro daquele interrogatório. Jesus says, I am sending you out as sheep among the wolves. Deus falou, o Senhor Jesus disse: eu estou os enviando como ovelhas aos matadores, aos lobos.
I never saw more of a sheep than Ruth, and I never saw more of wolves than those police, and yet she was sent in like a sheep among the wolves. Eu nunca vi alguém tanto como uma ovelha, como a Ruth, e também nunca vi pessoas como lobos, como eram aqueles policiais. Ela foi ali enviada realmente como uma ovelha em defesa no meio daquelas pessoas. Chapter 10 of Matthew really is like the back to Jerusalem training. E Mateus capítulo 10 é basicamente como a gente setou o nosso treinamento do Back to Jerusalem. Jesus tells his disciples that you are going to be tamed by the authorities and you'll be questioned. Don't prepare. Don't think about what you will say. I will give you what to say. Então, queridos, Jesus está falando, vocês vão ser pegos, vocês vão ser capturados, vocês vão ser questionados, interrogados, e não se preocupem com o que vocês vão falar, eu mesmo vou falar através de vocês. I am sending you in as sheep among the wolves, but be as wise as serpents, but as harmless as doves. Eu vou enviá-los como ovelhas diante de lobos, mas lembre-se, sejam astutos como a serpente, mas simples como uma pomba. What is a serpent? O que é a serpente? Usually a serpent is someone who tries to avoid conflict, but is ready if it's confronted. A serpente, ela ser como uma serpente é ser como alguém que evita confrontos, mas se o confronto vier, ela está pronta para lutar. More than anything, a serpent is usually camouflaged. It usually blends in with its society and tries to avoid confrontation. But it is camouflaged so that people don't see it. That's one of the ways that it avoids confrontation. Então, a serpente, primeiro de tudo, ela sabe muito bem se camuflar. Então, ela consegue entrar na sociedade, viver dentro da sociedade camuflada, sem chamar atenção, discreta. Então, não existe nada melhor como estar camuflado, como a serpente. E isso evita confrontos. Like the sheep, if Christ is the sheep sent among the wolves, that sheep looks very camouflaged. Camouflage is something that is vulnerable. Camouflage is something that is weak. And yet, that camouflaged sheep can defeat all of the wolves. Então, como Jesus, como Cristo enviado entre o mundo como uma ovelha, essa camuflagem de ovelha que ele vestia, ele também era vulnerável, ele era como qualquer outra ovelha ali. Então, a camuflagem mantinha ele muito vulnerável no meio dos lobos. When Ruth entered into that room with the police, she was camouflaged as someone who was meek, weak, someone that was very timid, and yet inside she had the strength of Christ. Então, quando a Ruth entra ali na sala de interrogatório, ela entra com essa camuflagem de uma pessoa inocente, fraca, uma pessoa que facilmente vai entregar tudo que for pedido. Ela entra com essa camuflagem, mas por dentro ela estava escondendo algo poderoso, algo forte. This is important to realize. This is not a wolf that is camouflaged among the sheep, but a sheep that is camouflaged among the wolves. What does that mean? E veja que isso é muito importante, porque não é um lobo camuflado de ovelha no meio das ovelhas, mas é uma ovelha camuflada de lobo no meio dos lobos. E o que isso significa? You see, the enemy will camouflage himself to go among the weak and the meek and try to pretend to be one of them so that he can destroy them. Christ goes in as camouflaged as being innocent and weak and uses that camouflage to eventually set the people free. That is the difference between the camouflage that is used by the enemy and the camouflage that is used by God's people. Então, a camuflagem que Jesus utilizou, a camuflagem que nós estamos falando aqui, é de pessoas inocentes, de pessoas até fracas, vulneráveis, no meio das pessoas. E com isso você consegue se conectar, se relacionar com as pessoas. E Deus, e o próprio Cristo utilizou-se dessa camuflagem para libertar as pessoas. Então, a camuflagem utilizada aqui é de se fazer até como alguém, como pessoas, para se relacionar. Ruth came into that room camouflaged, seeming to be weak, but she was wise, she was cunning, she was smart,
but she was harmless, harmless as a dove. She never threatened anyone. She never raised her voice. She was as good as could be. She was picture perfect in this interrogation time, and that's why I had to write her story. A Ruth, então, ela entra nessa sala de interrogatório com essa camuflagem de uma pessoa inocente, de uma pessoa praticamente fraca, muito dócil, e vai ser fraca, mas ela também tem dentro dela a simplicidade e o amor, a vulnerabilidade de uma pomba, e ali ela começa a agir dessa maneira, quebrando esses paradoxos. I know that this is a longer time than you probably use for these stories, but this was such a powerful example of Matthew chapter 10, so I wanted to share it. So thank you so much for allowing me to do that. Eu sei que hoje foi uma história um pouco mais longa do tempo que a gente utiliza nas nossas lives, mas eu quis mostrar isso e com esse histórico para que você pudesse compreender e entender um pouco mais do que aconteceu ali. Realmente foi algo muito especial e muito obrigado por esse momento aqui. Wow, that was amazing, amazing, amazing. It's one thing is to read, another thing is to listen to you. It was amazing. What we do here also is we invite the Bebê Fufus, and there is a little song for Bebê Fufu I'm going to sing just to introduce them, okay? Okay. Bebê Fufu. No, it's terrible. I'm learning. The team here is helping me to create a song all the time that we invite the Bebê Fufu. And the reason is now is the time to pray for the persecuted church. So all the time, every day, so that this is the 28th day that we are praying for Zion, for the persecuted church, for Nigeria, for our brothers and sisters in the persecuted church. And we always bring the Bebê Fufu, and because this is to remind us to pray for that. So let me just say this in Portuguese because I saw a lot of new people entering here, and then I'll ask you for a short prayer about the persecuted church, okay? Pessoal, então agora é a hora de a gente convidar os bebês fufus para fazermos a oração pela igreja perseguida. Então vou fazer a vinheta aqui do bebê fufu, ok? Bebê fufu! E nós vamos orar aqui pela igreja perseguida junto com o Eugene. Nós vamos orar pelos irmãos que estão presos ali na China, da Zion Church, pastor Ezra. Nós temos a carta dele, chegou agora de manhã. Eu vou depois encaminhar aqui nos nossos grupos e também postar. Continue orando por eles que estão na prisão, suas famílias que estão impedidas de voltarem para sua própria casa. O negócio está realmente horrível ali, pelos irmãos na Nigéria, Moçambique. Nós vamos orar agora, junto com o Eugene, pela igreja perseguida. Amém? E depois a gente volta aqui para um tempo de perguntas e respostas, se for possível. Eugene, so can you say a prayer, lead us in a prayer for the persecuted church, and then I think we have some time for a Q&A. Yeah, absolutely. And I just received a letter, I think I copied it to you, from the pastor inside of prison with Zion Church right now, Pastor Ezra. And so he's been heavy on my heart. I've been communicating with his family members. And so as I pray, I will keep his family members in our prayer. My hope is that I will meet them at the beginning of next week. So yeah, dear Heavenly Father, we praise your holy name for this amazing family that we get to be a part of. And we do not forget that our family members, our brothers and our sisters, are sitting in prison today. We don't forget those that have suffered the trials of tribulation because they have followed your word and they have refused to deny your name. And today, we pray a special prayer of protection upon them. Be with them, comfort them, allow them to know that they are not alone. They are in our thoughts, in our prayers. We know that you are with them and you will never leave them. You are with them every step of the way. But we too, as their brothers and sisters, lift them up before you. Acknowledge what they are going through. We weep when they weep. We rejoice when they rejoice. And we pray all of this in your holy name. Amen.
Amen, amen, amen. Let me translate a little bit. Senhor, eu quero te orar agora e lembrar, Senhor, dos nossos irmãos que estão presos agora. Oramos pela igreja perseguida, oramos pelos irmãos Zion ali, da igreja Zion, que estão ali. Nós sabemos que o Senhor está com eles. Sabemos que o Senhor está confortando, trazendo graça sobre a vida deles. Nós nos colocamos agora na brecha, Senhor. Nós sofremos com eles, nós estamos presos com eles ali, clamando agora por a salvação, pela libertação, pelo teu poder na vida deles agora. Pai, manifesta a tua graça, manifesta o teu amor, não só na vida deles, mas nos seus familiares. Senhor, que eles saibam que nós estamos com eles, porque sabemos que o Senhor está com eles ali, protege, conforta, consola cada um deles, ó Pai, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, praise the Lord. O Eudínio comentou que ele está muito em contato com a família da Zion aqui e no começo do próximo mês ele deve se encontrar com parte da família para saber um pouquinho mais sobre a situação ali da Zion. Hey, Eudine, I saw some questions here. Let me see. I saw one and I have one that came to us in this morning that I think is very nice to ask you. Here. Rafaela Benatti, she's one gatekeeper from Brazil also, and she said, Eugene, I listened to the audiobook Jesus in Iran and was deeply moved. Can you tell us about the gospel clouds? What an amazing tool. Yeah, it really is. One of the things that makes Back to Jerusalem, again, different from many other ministries is the fact that we have hackers that come from around the world to join together with us and make new inventions of getting the gospel into closed countries. Ok, claro que eu quero... A pergunta da Rafaela aqui, pessoal, eu ouvi o audiobook do livro Jesus no Irã, eu tenho ele aqui, esse livro aqui, tem o audiobook. We're going to have this in Portuguese. Hallelujah. Então, nós temos esse livro e ela tem esse audiobook. E ela perguntou, Eudine, você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa nuvem do evangelho? Então, a resposta do Eudine. Claro que eu posso responder, é coisa linda. O que a gente tem de diferente de outras organizações missionárias é que, uma vez por ano, nós nos reunimos numa conferência de hackers que nos ajuda a criar iniciativas de tecnologia para ajudar lá no campo. And we had a challenge. So every time I traveled into Iran, we had people asking us for Bibles and ways to minister with what materials that they had. So I took that to the hackers to find a solution to bring the gospel inside of Iran. Então, toda vez que a gente vai para o Irã, a gente se encontra com os nossos irmãos e líderes, eles sempre perguntam para a gente, olha, nós não temos acesso à Bíblia, não conseguimos ter materiais de apoio que nos ajude a fazer treinamentos, a pregar, a própria Bíblia em si. Então, nós pegamos essa informação e levamos para a nossa conferência de hackers para produzir alguma solução. Now, it is important to just give a little bit of story. I don't want to get too long, but I have to tell you this hacker story because it's wonderful. And I believe we're going to have one here next year in the first, maybe first semester here. Então, gente, Okay. deixa eu falar aqui. Eu sei que pode transformar muito longa essa história, mas eu preciso compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa história de hackers aqui. Go ahead. When we were using the gospel cloud, as the person that just asked about, when we were looking at the gospel cloud, we were inspired by a hackers group out of Sweden called Pirate Bay. Então, quando a gente criou essa nuvem do evangelho, como a Rafaela perguntou aqui, a gente trouxe isso e a gente estava numa conferência na Suécia de um grupo chamado Piratas, e eu não entendi o resto, que trouxe essa sugestão para a gente. Now, before videos were available online, Pirate Bay was taking Hollywood movies and making them available on the internet for free, but they were shut down by the government and chased. Então, antes de a gente permitir que esses vídeos estivessem disponíveis nessas nuvens, esses piratas eles colocavam filmes de Hollywood para testar ali, mas viram que depois o governo bloqueou o acesso. So Pirate Bay went to Berlin, and in Berlin they began to set up their own servers that would communicate from cafe to cafe
in Berlin, and people could sign on to that network and illegally download movies by bypassing the World Wide Web. Então, o que esses piratas da internet fizeram, esse grupo, foi, eles foram para Berlim, na Alemanha, e começaram então a trabalhar numa maneira de construir uma conexão de um café para um outro café, por exemplo, onde eles acessavam esse mesmo servidor, e dentro desse servidor eles conseguiam fazer essas mudanças, essas transferências de vídeo um para o outro, sem serem descobertos ou bloqueados pela internet. Now, when Pirate Bay was doing this in Berlin, Germany, they were using these massive boxes. They were mounting them to the wall and plugging them in. I went to our hackers and I said, is there a way that we can make these big boxes smaller? And instead of plugging them in, have its own battery source. E ali, então, quando eu vi isso ali em Berlim, eles tinham pacotes, caixas grandes, e onde eles pregavam nas paredes para que acontecesse todas essas conexões e disponibilizar. Então eu falei para eles, é possível fazer essas caixas grandes em caixas menorzinhas para que a gente possa utilizar no campo? So we have this friend of mine. He's the person that helps me run the hackers. He's Dutch. He's from Holland, and I keep him in a basement, and I feed him Doritos from time to time, and he writes code for me and invents these cool objects that we use on the field. Eu tenho essa amiga que ela é holandesa e eu coloco ela num porão e eu alimento ela de pouquinho em pouquinho. It's strange to say that. I'm gonna get in jail here. Just kidding. E aí a gente faz isso e aí ela vai me alimentando com códigos que a gente consegue trabalhar para furar esses bloqueios na internet. And what we created was the Gospel Cloud, which is smaller than this mobile phone. E aí o que a gente conseguiu criar foi uma caixinha desse tamanho, que é menorzinha que esse telefone. And you can keep the Gospel Cloud in your pocket and travel around. And so I took it with me into Iran. E aí, então, você consegue viajar para qualquer lugar do mundo, dentro do seu bolso, essa nuvem do Evangelho, e aí eu fui para o Irã. And what the Gospel Cloud did as I was traveling in Iran is it gave a signal from my pocket of free Wi-Fi. So anyone around me could take their mobile phone and see this free Wi-Fi and connect to it. E aí, quando eu estava no Irã, o que isso fez? Isso fez com que nós tivéssemos um sinal de Wi-Fi gratuito para as pessoas que estavam ao redor. Então as pessoas acessavam o Wi-Fi gratuito, clicavam ali e davam liberdade para eles entrarem na internet. And I would call it wherever I was at. So I would rename it. If I was in a cafe, I would call it Cafe Free Wi-Fi. If I was at a bus stop, I would call it Bus Stop Free Wi-Fi. If I was on the train, I would call it Train Free Wi-Fi. E aí eu podia colocar o nome que eu quisesse. Se eu estava no café, eu colocava Wi-Fi gratuito do café. Se eu estava no ônibus, Wi-Fi gratuito do ônibus. Se eu estava num trem, eu colocava Wi-Fi gratuito aqui no trem. So when people click on that free Wi-Fi, they're hoping they go to the internet, but actually they don't. They open up their browser, and every time they put in a website like bbc.com or facebook.com or whatever, instead of going to that website, it would go to our landing page. Então as pessoas elas entravam nesse Wi-Fi e aí elas clicavam lá no Explore, elas queriam entrar na internet, clicavam no browser ali para entrar na internet, elas queriam entrar no Facebook, elas queriam entrar na UOL, elas queriam entrar em qualquer outro canal, mas não era possível. Toda vez que elas tentavam, elas entravam no nosso sistema. And when I say landing page, it's very similar to if you're at the airport and you click on their free Wi-Fi, or you're at the hotel and you click on their free Wi-Fi. You get this page, right, that pops up. You have to agree to certain things before it allows you through the portal to the World Wide Web. Então, não é muito simples. É igual quando você está num hotel, você está no aeroporto, que você acessa ali o Wi-Fi de graça, você vai para uma página onde você precisa preencher algumas coisas, você precisa colocar algumas informações, concordar com algumas coisas. Então, é basicamente isso. E aí nós tínhamos, então, essa página do BTJ. And actually, you are not on the internet at all. You're only on that small device, the Gospel Cloud, which acts as its own server. And so the browser would pop up and it would say, free books, free music, free movies.
Então, é muito interessante porque você não estava na internet, você estava no nosso servidor que a gente tinha colocado aqui e você, ao acessar isso, você tinha lá livros gratuitos, músicas gratuitas, treinamentos gratuitos. And what was amazing is that people could download the Bible, they could download Christian movies, they could download Christian music directly from that gospel cloud. No connection was needed to the World Wide Web. They were only connected to that device. E o que era realmente muito lindo é que as pessoas podiam baixar louvores, músicas de adoração, Bíblia, podiam baixar pregações, porque eles estavam tendo isso totalmente gratuito dentro desse nosso servidor e eles podiam baixar para utilizar para suas próprias necessidades. And even better is if I was using it, let's say on a train, I had a 100-meter radius where the train car in front of me or in back of me could also connect. And a little conversational bubble would pop up, bloop, where I could write to them and they could write to me anonymously. E aí tem algo ainda muito melhor, muito melhor. Ele permitia que num raio de 100 metros, mais ou menos, ou seja, lá no primeiro vagão do trem e no último vagão do trem, a gente poderia começar a ter conversas, ou seja, então um pop-up apareceria, pum, e você conseguia fazer uma conversa anônima com essa pessoa. And we used that all over Iran and saw so many people be ministered to using the gospel cloud. E a gente usou muito disso no Irã. E a gente utilizava, então, nesse gospel, nesse evangelho, nessa nuvem do evangelho, essas conversas, e muitas pessoas foram ministradas através dessa tecnologia. But the most powerful place was a guy came to me that we were partnered with, had been working in Cuba. So he took it with him to Cuba. And in Cuba, he got more than 1 million downloads from that small device. E, irmãos, algo muito maior aconteceu dessas coisas. Nós temos um irmão muito querido de Cuba que veio, soube dessa informação e levou para Cuba. E ali em Cuba, que é um país fechado, vocês sabem disso, ele conseguiu, só através dele, mais de 1 milhão de downloads desses materiais para abençoar aquelas pessoas ali. Aleluia. Wow, amazing, amazing, amazing. I don't know how long we have here, if Instagram is going to cut us or not. But let me see if there is any other question. I saw Bethany came to our live here. Hey, hello, Bethany from UK. What do you think if we bring Bethany one of this time, Eugene? I think it's amazing. There you a powerhouse. She really is inside of everything that we do. So she can give you the secret sauce of Back to Jerusalem. Gente, eu tô falando aqui que nós vimos a Bethany aqui com a gente. E eu falei, que tal a gente convidar um dia a Bethany para fazer parte? E o Eugênio falou assim, olha, não tenho dúvida que vai ser bênção, vai ser maravilhoso, porque ela realmente é bênção e ela tá demais por dentro de tudo que acontece aqui do BTJ. I was just with her in England, doing a tour in England last week, and it was amazing. We had some really great meetings together. Eu estava com a Bethany agora há pouco na Inglaterra, onde nós tivemos um tour e nós tivemos reuniões maravilhosas ali. And one of these meetings, you met Brazilian guys that already contacted me. We're going to have a meeting at 11 today. And I think we're going to establish some partnership and connections here in Brazil also. And yeah, I met them in Oxford. So meeting Brazilians in Oxford, England. So yeah. Which is normal. Brazilians are like mosquitoes. It's everywhere. We're not mosquitoes, but like mosquitoes. Né? Eu disse aqui que lá nesse tour da Inglaterra, o Eugene encontrou brasileiros e ele já se conectou aqui com a gente e está sendo muito bênção. Just for you to know, we have people in this live here from Brazil. We have people here from Germany. I saw people here from Chile. Pessoal, se você quiser colocar de onde você é, eu estou falando aqui para ele de onde você é, os países e as cidades. Amazing, amazing. And another thing, we start conversation with Venezuela. Praise the Lord. It's a very praise the Lord. A lady just sent me a message yesterday. We're going to have a video call in the next week. I have people from Venezuela, from the church here, and I'm going to connect them to BTJ. So we're about to start Spanish translations, Spanish groups for Venezuela and for all the Spanish peoples. Amen. God is calling his people all around the world for the last day mission, the big push
to preach the gospel to all the world and see the return of Jesus Christ. Eu estou falando, irmãos, que nós temos recebido aqui pessoas do Chile, da Venezuela. Agora acabamos de conectar com a Venezuela. Nós temos irmãos aqui queridos que conhecemos da Venezuela que vão nos ajudar com traduções e conversas, porque nós não só temos a responsabilidade aqui no português, como BTJ Brasil, mas também em espanhol. There is a good question here from Elaine Rodrigues. She says, "Can I ask you about gatekeeper? What gatekeeper does? I'm new here. Tell me about gatekeeper." Wow, that's an amazing question. And so much of what we do, we actually do not do specific fundraising for. So we don't have a fundraising effort for many of the things that we do with the underground church. We don't have or we have? We don't have, We right? do not. We do Okay. not. Ok. Então a irmã perguntou aqui o que faz o gatekeeper e o que é o gatekeeper. Por favor, fala sobre o gatekeeper. Então, tudo que nós fazemos como projetos, como Vida no BTJ, nós estamos sempre fazendo e nós não temos aqui pedidos de doações, pedidos de oferta. A gente não fica aqui, gente, por favor, vamos levantar dinheiro para fazer o projeto A, B ou C. This is so common that ministries do specific fundraisers for the things that they focus on. We don't do that. Isso é muito comum, irmãos, que agências elas façam projetos e aí elas vão atrás de levantar recursos para esses projetos. Nós do BTJ não fazemos isso. Now we do fundraisers for disaster relief, Bibles, workers. We always have these, but there's some projects that we're not able to do specific fundraising for. Então, nós fazemos sim, a gente arrecada recursos quando existe um desastre natural, como no Afeganistão, nós levantamos recursos para enviar Bíblias, contrabandear Bíblias em países fechados. Em algum outro a gente até faz levantamento de recursos, mas na maioria dos projetos que nós temos, nós não fazemos levantamento de recursos. This is where Back to Jerusalem gatekeepers come in play. They are prayer partners. They are friends of ours that work closely together with us, and they give on a regular basis so that their donations can go to projects that are not necessarily a part of our everyday activity. Então é aí que entra os gatekeepers, mãe Elaine. Os gatekeepers, ele entra nesta área onde todas as doações, eles são pessoas que estão mensalmente orando, intercedendo e também contribuindo financeiramente. São amigos, são parceiros que através desses recursos nós trabalhamos com os nossos projetos, que não são projetos esporádicos, são projetos do dia a dia e vêm através desses recursos. So for instance, when I was talking about the interrogation training for the Back to Jerusalem school, we don't have a fundraiser for that interrogation training. We have gatekeepers that partner with us that support those kind of activities that are not so widely known. Então, como a gente acabou de falar aqui no nosso livro, que a gente tem aquele centro de treinamento onde a gente fez interrogatório, nós não levantamos recursos para aquilo. Então, partes desses investimentos, desses recursos, dessas doações que nós recebemos, elas vão para treinamentos dos nossos missionários, treinamentos dos nossos irmãos ali, e ali a gente utiliza para capacitar ainda mais esses nossos irmãos. We have so many people on a regular basis that say, we want to partner together with you. We want to give a one-time donation. Gatekeepers are different. They say, we love the vision of the underground church. We want to partner with the underground church and play a part in the regular activities of the underground church. That's a gatekeeper. Então, nós temos inúmeras pessoas, irmãos, que vêm para a gente, olha, nós queremos ofertar, nós queremos fazer uma oferta para vocês de bênção, de amor, e isso é muito maravilhoso, mas os gatekeepers, eles não fazem isso. Os gatekeepers, eles são parceiros mensais com a gente. Eles se comprometeram em estar conosco mensalmente, e através desses recursos, nós conseguimos atuar nas nossas atividades diárias. And that for the gatekeepers, we actually have a separate group for communication. So you won't find a lot of the information that we share with gatekeepers on our website. You won't hear about the information that we share on our podcast in the gatekeepers group. Gatekeepers group gets special information because they're long-term partners and partnering with those certain projects with the underground church. E o Gatekeepers aqui no Brasil ou em qualquer lugar, ele faz parte de um grupo separado, um grupo exclusivo. Nós temos aqui um grupo de WhatsApp com os Gatekeepers e ali a gente
passa muito mais informações, não as informações que a gente tem simplesmente na internet, mas informações um pouco mais detalhadas. A gente compartilha mais ações, a gente conversa, a gente tem encontros online de oração e ali ali é onde realmente acontecem as coisas do BTJ. And we get many people that, you know, are interested and they come and go, but gatekeepers become long-term friends and they stay with us for many years, and we develop relationships with them and share special information from the field so that they can know what they're a part of. Então nós temos muitos irmãos que vêm e vão, ofertam, e é muito bênção isso, mas os gatekeepers não, eles têm um compromisso de anos com a gente, de estar caminhando com a gente mensalmente, orando, clamando, intercedendo, contribuindo, e por isso então a gente tem esse grupo, a gente tem esse relacionamento, é gerado relacionamento, e ali a gente tem realmente uma comunicação específica, especial com eles. Yeah. And just to let you know, the Gatekeepers Brazil, we held a meeting with Isaac in November. Love it. Next time I want to bring you, and Isaac told me that next year, Brother Yun will join the Gatekeeper online meeting. Well, it's going to be awesome. Excellent. Very good. Let me see if there is any other question I saw here. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, and I think that's it, because I need to allow you to fly to somewhere in the board of New York. A organização na Inglaterra com Christian Legal Center, Voice of Jesus Nikkei, documentário caso de perseguição. As chinesas inscrição dos BTG. Oh. E o BTG acompanha. Okay, that's a very good question. Inez asked a question that some Christian Legal Center and Voice of Justice in NK, they mentioned that there are Chinese people under persecution. And is BTJ aware about this? And is BTJ in the UK as well? Good question. So in the UK mentioned what? They mentioned that there are persecution in Chinese. Yes. You know what? Because here in Brazil, there are a lot of people going to Instagram telling that Chinese, they don't persecute. They have freedom from and what we do is because Christians want to make money, so the government goes there and say, hey, come on, stop with this, not in here, go to Brazil somewhere, so there is no persecutions just because evil Christians to make money, something like this. So question is, are there persecution in China? If yes, tell us. And second, is BTJ in England too? I think the office, maybe this is the answer. Yes, this is a great question because this year something amazing has changed. Isso é realmente uma excelente pergunta, Inês, porque nesse ano algo aconteceu. Before this year, before 2025, for many years, the Chinese government and many other governments as well was saying that there's no persecution against Christians. Christians have freedom. They have enough Bibles. Everything that you hear otherwise is false. Irmãos, em 2025 algo aconteceu e algo mudou. Porque antes de 2025, na China, o governo falava, não, os crentes têm liberdade, as pessoas têm liberdade, eles têm Bíblia, eles têm informações privilegiadas, eles podem livremente viver o evangelho ali. Mas isso é falso. And I have seen in America and Europe, where I spend a considerable amount of time every year, the number of Christians going up, the number of Bible sales going up. And their desire to learn more about missions is also drastically increasing. Is this in China, right? I lost it. No. Yeah, sorry. In America and Europe. Yeah. Ok. Então, na América, nos Estados Unidos, a gente tem visto realmente um avivamento, um crescimento acontecendo, onde pessoas querem aprender mais do que está acontecendo, mais sobre missões, mais do que está acontecendo ao redor do mundo em relação ao evangelho. And so, before, there were many more Americans and European media outlet like England that would say there's no persecution. This year, that's changing. The voice is changing. People are willing to admit now there is persecution in China. There is persecution in Nigeria. Irmãos, então, nos Estados Unidos, na América, na Inglaterra, a gente
via que não tinha problema, né? Não tinha, não eram bloqueados ou coisa do tipo, mas agora em 2025 a gente vê a mídia claramente dizendo que há perseguição, a gente vê claramente a mídia mostrando que há perseguição aos cristãos, assim como está acontecendo na Nigéria, assim como está acontecendo na China. Why the change? E por que a mudança? I can spend the next hour saying why there's a change, but let me just name one element of the change. Eu posso gastar agora a próxima hora falando por que dessa grande mudança, mas por causa do tempo eu vou falar só de um elemento por que essa mudança. In Brazil, in America, in Europe, in many different countries, China has been using what they call the borrowed boats theory. Então, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, algo tem acontecido. E a China tem se utilizado de uma estratégia. What is the name again? Borrowed boats theory. The borrowed boats theory. To borrow a boat. Então, é a teoria de emprestar um barco para você. Então, é uma teoria que a China está utilizando no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, de emprestar um barco. This is a theory that is developed by the People's Liberation Army. I've written about it. I've done podcasts about it. I've talked about this theory. Então, isso é uma teoria que os liberais têm utilizado e construído essa teoria. Eu já falei isso em podcast, eu conheço sobre isso, eu aprendi sobre isso. And what they do is instead of sending their message through communist China channels, they are using other channels like Brazilian news, Brazilian companies, American news, American companies, European news, European companies, to take their message for them. Então, a teoria que eu estou falando é, ao invés da China, do Partido Comunista Chinês, propagar as suas informações, as suas próprias informações para o mundo, eles estão utilizando os canais de comunicação do Brasil, os canais de comunicação dos Estados Unidos, os canais de comunicação da Europa para propagar a mensagem que eles querem propagar. And the way they did that is they bought foreign companies and kept the names of those companies and then used the companies to take their message. So, for instance, Volvo, owned by China. AMC Theaters, owned by China. Many big companies owned by China and then taking their message out to the world. Então, ele se utiliza de empresas. Eles compram, então, as empresas, por exemplo, a Volvo, a AMC, o Theaters, que é de cinema. Então, eles compram essas empresas e, através dessas empresas, elas começam a diluir as suas mensagens. For instance, the largest owner of news outlets in all of Africa is China. Say it again, the beginning. The owner of all of the major African news outlets are owned by China. Então, na África, por exemplo, os donos dos maiores locais de comunicação, de outdoor, de outlets, eles pertencem aos chineses agora. So when I would share the arrest and the persecution of our friends in China, we had many Western organizations that would say, no, not happening. Like your friend said. Então, quando a gente vai e compartilha que irmãos estão sendo presos na China, que o evangelho está sendo perseguido na China, eles se utilizam desses caminhos, dessas empresas, dessas comunicações e falam para nós aqui no Ocidente, não, isso não existe, isso é uma mentira, não tem perseguição. But this year, things have changed drastically. Mas esse ano, coisas mudaram drasticamente. Now, there's a break, and it's spiritual. Now news is more open to talk about persecution in China. They're willing to go against the government of China and share about the bad things that are happening in China. This was not possible 10 years ago, but it's happening in 2025. Então, algo tem acontecido. Hoje, os noticiários, eles realmente quebraram esses acordos. Eles estão indo para cima do governo chinês, eles estão indo para cima de informar que tem perseguição, que tem prisão, que tem tortura na China. Eles estão, em 2025, indo e falando abertamente o que está acontecendo. On the 9th to the 11th of October, we had over 30 pastors and workers with Zion Underground Church that were arrested and detained. And then we saw governments finally speak out, including the UK
including the United States, including Canada. I'm not sure about Brazil, but Brazil as well. This is a huge blessing because now we're seeing a change. E, irmãos, agora no dia 9 de outubro, 10 de outubro, nós vimos uma operação do Partido Comunista Chinês prendendo 30 pastores, membros e trabalhadores da igreja Zion. E algo diferente aconteceu. Nós vimos governos nos Estados Unidos, governantes na Europa, aqui no Brasil também, indo para as mídias sociais e comentando e falando abertamente dessa perseguição. And so now we're able to share about the challenges of our brothers and sisters on the ground. And we're seeing an acceptance of that in the West, where people are also starting to get a little bit more upset, praying and standing in solidarity with those persecuted believers. And this is a great development happening also in the UK. Então, irmãos, isso é o que nós estamos vendo acontecer, essa mudança de quebrar essa comunicação e falar abertamente. Isso tem sido bênção, porque os nossos irmãos aqui no Ocidente, ou seja, a nossa área, está enxergando a perseguição verdadeira acontecendo na China e em outros países e orando, se comprometendo, se conectando. Isso tem sido bênção para nós aqui nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Perfect. Yeah. Here in Brazil, we had some senators from Christian part going and talking openly about this. Praise God. That's a great thing. That's not an easy thing because they can get pushback from China. Yes, that's true. I think we're still alive because I know Instagram, they have a 1 hour max or something like this. So I think we have to have another call like this somewhere, when, I don't know when. But I need to let you go now. I'm very happy to have you here. Maybe you can have your final words to Brazilians. Like you're saying, now we are 6,300 followers only in Instagram, and this is because of God for sure. And I think this happening in 2025 are impacting Brazil as well. So let me tell the people that we're finishing, and then you're gonna have your final words. And I see a lot of questions here. I'll answer later on to those questions, okay? Irmãos, 10h20, eu preciso liberar o Eugene aqui. Foi realmente um tempo para lá de especial. Eu tô vendo aqui perguntas da Elaine e da Inês. O time que está aqui comigo, por favor, me deixa saber depois dessas perguntas. Eu quero responder cada uma depois delas no direct, tá bom? Então, gente, me ajuda aqui. Eu estou vendo da Elaine e da Inês. Se vocês estiverem vendo outras perguntas, por favor, anotem ou nos enviem. Eu quero responder junto com o Eugene. Provavelmente, nós vamos ter que marcar um outro momento com o Eugene. É muito especial. A gente espera tê-lo aqui no Brasil o ano que vem, pelo menos umas 2 oportunidades, e você precisa fazer parte disso. O Eugene vai fazer alguns comentários finais e a gente vai concluir a nossa reunião aqui. So, what I told them in the last part that I want to tell you, we are inviting you to come to Brazil in 2026, and I believe, Eugene, you're going to be here 2 times. Our goal is to have a BAN conference here in Brazil in the first semester, and then in the second semester in September, remember, we're going to have the Voice of Persecuted Church conference here in Brazil with you, Brother Hume, Isaac, Sister Esther. I'm in love with her through the book. She's not going to walk. I'm going to carry her. She's not even going. No. It's going to be amazing. So, final words, my brother. I really appreciate your time and your effort. And Brazil is thankful for what you've done to the gospel, to the kingdom. Praise the Lord for your life, my brother. Amen. Thank you so much for allowing me to be on, and thank you for all of the listeners that decided to hang on for the entire hour. May God bless you guys. Gente, eu quero então aqui de novo agradecer cada um de vocês por estarem aqui, por todos vocês que nos ouviram e que gastaram toda essa hora aqui com a gente. Foi realmente muito especial, um prazer imenso. Ok, what you can say in Portuguese is tchau, Deus te abençoe. Tchau, bye-bye. Tchau, Deus... obrigado. Obrigado, tchau. Ok, and God bless you. God bless you is Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Yeah! Amazing. Love you, brother. All right. God bless you guys. Before we go, we have to say Yeah. Buyal Pa Yeshu Aini. Go ahead. Yesu Aini. Okay, what means? Yeah. Don't. Jesus loves you. Amen. Amen. Bye bye. Tchau. Bye-bye. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Amazing! Gente do céu, e você ficou comigo até aqui. Que Deus te abençoe. Foi o maior, muito longo, muito bom. Mande as suas perguntas para a gente. Se conecte com a gente. Deus te abençoe. Buyalpá e Yeshu Aini. Não temas. Jesus te ama. Ele está com você. Beijo. Tchau. Vamos correr. Corta. Eu não vou nem ver os comentários aqui, porque tem inúmeros. Mas, gente, equipe, irmãos, como que eu faço para pegar todos esses comentários? Thank you for sharing these testimonies about rap. Can went to the net to translate Portuguese so we can share. Amém, Rafa, vamos traduzir esses livros, sim. Vai ser poderoso. Meu Deus, que bênção, Inês. Beleza, fiz a pergunta. Eu acho que é isso aqui. Pastor, me avisa os dias da live. Todos os dias, às 9 horas, só que faltam só 2. Hoje, dia 28, amanhã, 29, e acaba no 30. Que poderoso, que poderoso. Bênção demais, bênção demais. É isso aí, eu vou desconectar aqui, porque senão eu acho que o Instagram vai derrubar a gente. Não tem aquele negócio, o Instagram derrubar a gente depois de um determinado momento? Well, forte demais. Tchau. Cadê? Só